pregunta. Para usted, ¿cuál es la importancia de la realización de este tercer coloquio sobre estudios hegelianos? Eu vejo a importância desse colóquio no fato da integração de diferentes pesquisadores sobre Hegel do mundo, e principalmente da América Latina. No meu caso, eu venho do Brasil, né? E estou bastante impressionado com a qualidade dos estudos hegelianos, com a rede que está por trás da organização desse colóquio, porque, no caso, envolve 4 universidades importantes de México, né? E considero, portanto, uma ampliação, um momento de ampliação dos estudos hegelianos no mundo, né? E, sem dúvida, também importante para os jovens pesquisadores terem a oportunidade de escutar professores e também de expor os próprios trabalhos, né? Lembrando que esse colóquio foi organizado por estudantes, principalmente, de pós-graduação, e não apenas por professores, né? Então, vejo como um momento importante de colocar em discussão a filosofia de Hegel em seus diferentes aspectos. Bien, segunda pregunta. ¿Piensa usted que el pensamiento hegeliano sigue siendo actual? ¿En qué cuestiones piensa que es actual y en cuáles se ha desfasado con la realidad actual? Bem, é uma questão bastante complexa, eu diria, expressar a atualidade de Hegel. Penso que a filosofia política de Hegel tem experimentado um reavivamento, por exemplo, a teoria da ação, principalmente a categoria do reconhecimento, que aparece na filosofia do direito de Hegel e também na fenomenologia do espírito, ela foi objeto de discussão num contexto de abordagem das discussões de gênero, por exemplo, dos direitos das minorias. Então, esse é um ponto em que claramente a filosofia de Hegel é atual, no âmbito da filosofia política e no que se refere a questões éticas e morais, né? Eu diria, no entanto, que Hegel é atual também quanto à abordagem do pensamento histórico, né? No sentido de que as questões humanas envolvem uma historicidade, né? Então, a atualidade de Hegel está presente nas diferentes partes da filosofia. No caso da estética também, temos aí um uso de Hegel para compreender certos aspectos da chamada arte pós-moderna. Penso no caso no filósofo norte-americano Arthur Danto, que se relaciona com o pensamento hegeliano para compreender o estado da arte nos últimos 30, 40 anos, né? Então, são aspectos atuais, né? No entanto, talvez alguns pontos não sejam tão atuais, porque isso também é próprio de Hegel. Hegel mesmo disse que a filosofia é o pensamento de sua época, né? E foi o que Hegel tentou fazer. Tentou refletir sobre o seu tempo, sobre a história, né? E, segundo o próprio Hegel, as questões mudam com o tempo. Então, obviamente, certas estruturas, por exemplo, o modo como Hegel pensa o mundo a partir das figuras do espírito absoluto, arte, religião e filosofia, eu diria que essas esferas, principalmente no que se refere à religião, não são mais tão fortes para a determinação do homem hoje, né? Eu diria que nesse ponto uma certa vertente da filosofia kantiana, que parte da autonomia do sujeito crítico, tem mais força do que Hegel, né? Então, são esses os pontos que eu vejo como alguns sendo atuais, outros nem tanto, né? Porque também Hegel é um pensador
da racionalidade ocidental. Isso a gente tem que colocar, né? E ocorre que essa racionalidade ocidental, esse ideal que se colocou a partir da Revolução Francesa, sofreu duras críticas ao longo do século XIX e XX. E uma vez que Hegel tentou colocar isso como uma questão central na filosofia, esses princípios da racionalidade ocidental, nesse sentido, são pontos que não têm mais, digamos assim, uma atualidade tão forte, essa tentativa de racionalizar as esferas, todas as esferas que atingem o homem, né? Porque, como eu falei, o século XIX e o século XX se voltou contra essa pretensão da razão, né? Que se coloca claramente no centro da filosofia de Hegel, né? Outros interesses, outros aspectos, outros valores, por exemplo, a questão da contingência, do indivíduo, enfim, outros temas se colocaram no lugar dos temas hegelianos. Bien, tercera pregunta. Para usted, ¿qué parte del pensamiento hegeliano considera más atractivo? Então, segundo o que eu falei há pouco, vejo uma atração muito forte na filosofia política hegeliana, principalmente no que se refere à categoria do reconhecimento, enfim, a reflexão que Hegel tem das lutas sociais, do conflito, né? Ou seja, de que a sociedade moderna, ela é essencialmente conflituosa, né? Esse é um ponto que Hegel colocou no começo do século XIX e que foi se acentuando cada vez mais, né? No sentido de que é preciso ultrapassar a perspectiva de um sujeito isolado, autocrático, na resolução das questões que envolvem os homens em geral, né? Então, nesse sentido, vejo uma grande atração em Hegel nesse ponto, né? Também, como eu falei há pouco, a estética, né? Também tem uma força, por exemplo, essa presença que tem a história na determinação da arte atual, né? Principalmente a partir do Arthur Danto, como eu falei, né? Eu acho esse um ponto atrativo também. E, por fim, o próprio pensamento dialético, né? Esse telos da filosofia hegeliana de pensar a contradição, de se colocar no centro da contradição para, a partir daí, filosofar. Vejo esse um outro atrativo no que se refere, em geral, à filosofia de Hegel. Bien, la última pregunta. ¿Qué cosas aporta el pensamiento hegeliano a la filosofia contemporânea? Então, eu entendo essa pergunta como se referindo à presença de Hegel, né, na filosofia contemporânea, porque esse é um ponto também importante de se falar quando pensamos em Hegel e no que veio depois, né, o fato de que houve continuadores do pensamento de Hegel. Dentre eles, o maior, no século XIX, foi o Marx, né? Embora tenha se voltado contra Hegel, né? Então, o que ocorre? Há uma tradição de recepção da filosofia hegeliana que começa no século XIX, entra no século XX e chega aos nossos dias, né? E aí inclui também a recepção da escola de Frankfurt, de Hegel, né? O existencialismo também recebeu Hegel, Lacan, por exemplo, na psicanálise, né? E também a hermenêutica, né? Então, para se pensar as questões hegelianas na contemporaneidade, precisamos levar em conta que os temas hegelianos foram direcionados para diferentes âmbitos, para diferentes formas de pensamento, né? No âmbito da psicologia, no âmbito da filosofia social, né? Então, é isso que fica, né?
E aí, para encerrar, eu diria que Hegel é um desses clássicos, né, pelos quais a gente tem que passar, né, e sempre revisitar. Inclusive, se a gente levar em conta o que disse Habermas no discurso filosófico sobre a modernidade, Hegel é o pensador que inaugura a modernidade filosófica, né? Então, fica essa questão, né, de que ele conseguiu perceber o começo da sociedade moderna e, a partir disso, colocou uma série de desafios que ainda são os nossos desafios. Por exemplo, um ponto fundamental é a força que Hegel percebeu na sociedade civil. Por exemplo, na filosofia do direito, que se divide em 3 partes, né? Direito abstrato, moralidade e eticidade, né? Na última parte, né? Onde Hegel trata da sociedade civil, né? Hegel alerta para a força desse aspecto da sociedade civil, do mercado, enfim. Então, são questões que Hegel colocou naquele momento e que foram se ampliando e se desenvolvendo de uma forma incrível. E é sempre interessante voltar a Hegel para tentar perceber o percurso dessas questões que nos tocam ainda hoje, né? Muito obrigado. Perfeito.